Bom, estamos aqui fazendo uma gravação do programa Luz da Manhã, na noite de dia 24/3, na sexta-feira, né? Estamos com o convidado, o Beto Sabadini, e o nosso colega Elton, de Juiz de Fora. O Beto é de Muriaé, né, Beto? O Beto é de Muriaé. Perfeito. E estaremos fazendo essa gravação nesta noite e disponibilizando para a rádio no dia seguinte. Então, hoje, especificamente, né, na rádio do sábado, dia 25, não estaremos ao vivo, não. Fazemos aqui a gravação, dando um bom dia a todos os nossos ouvintes, né? A todos aqueles que nos acompanham há mais de 15 anos, o programa Luz da Manhã, na rádio AM. E a todos os nossos patrocinadores, que sem eles não seria possível estarmos aqui agora há tantos anos levando essa evangélica à luz da doutrina espírita. Nós estamos recebendo o Beto Sabadini, de Juiz de Muriaé, e o nosso colega Elton, de Juiz de Fora. O tema de hoje é um tema interessante, né? Tesouros na terra e no céu. É uma coisa bem interessante, né? Então, o Beto vai fazer a exploração do tema e nós vamos provocar em cima das falas dele. Então, bom dia, Beto, bom dia, Elton, suas considerações iniciais. Bom dia, Sandro, bom dia, Elton, bom dia a todos os ouvintes que nessa manhã de sábado têm a oportunidade de acompanhar as nossas discussões, os nossos entendimentos do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Que seja uma manhã, que sejam momentos de reflexão e de aproveitamento para as nossas próprias almas, para levarmos na nossa vida diária, cotidiana, toda a felicidade, todo o entendimento para alcançarmos o nosso objetivo. Bom dia, Sandro Omar. Bom dia, Beto Sabadini. Aos ouvintes do programa Luz da Manhã. Muito feliz de estar aqui, né? Sempre bom falar do Evangelho, do Cristo. E agradeço mais uma vez ao Sandro Omar pelo convite, né? E vamos falar aqui, aprender mais, né? Aprender sobre o Evangelho, aprender sobre a verdade cristã. Bom dia a todos. Muito bem. Beto, bom dia. Beto, interessante o tema. Acho que muitas pessoas vão refletir um pouco hoje sobre isso, né? O que seria tesouros na terra e o que seria tesouros no céu. Fica à vontade, Beto. Tá, ok. Eu gostaria apenas de fazer uma pequena lembrança que essa passagem a respeito dos tesouros nos céus e dos tesouros na terra compõe, talvez, a maior declaração espiritual para nós aqui encarnados, que é o Sermão da Montanha, onde Jesus, lá no alto do Monte Curumhatin, se elevou, abriu a sua alma, e ali estava falando o Cristo divino. Por isso, até hoje, nós ainda precisamos e buscamos o aprofundamento dessas 8 assertivas que ele nos deixou, a ponto, todos nós conhecemos, mas vale a pena destacar, Gandhi ter dito que se todos os livros se perdessem, mas ficasse o Sermão da Montanha, né, não perderíamos nada. A essência da vida, a essência da missão de Jesus na face da Terra, e não deixa de ser o objetivo de nós espíritos, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, que é evoluir, que é o objetivo da encarnação, que é desenvolver as nossas potencialidades e habilidades. Ali nós encontramos o roteiro, há mais de 2000 anos. E aqui estamos relembrando. Então, ele começa abrindo a sua alma e nos convocando e nos indicando caminhos. Isso é muito interessante. Jesus sempre faz um convite para todos nós. É como se ele colocasse setas para que nós pudéssemos adentrar e desenvolver o nosso potencial na vida, onde quer que nós estejamos. E a vida, eu falo, encarnados e desencarnados. Por isso que nós vamos ver em relação aos bens e às riquezas, aos tesouros na carne, na matéria, e aos tesouros espirituais,
que vamos conversando devagarzinho. Então, as bem-aventuranças é o início de todo um processo que nós podemos seguir como roteiro para quem deseja, desde já, alcançar efetivamente a paz e a felicidade sem máculas. Eu creio que este é o fundamento inicial. E aí a gente já começa especificamente para quem gosta de acompanhar ou estudar mais profundamente, Mateus número 6, versículo 19, o tesouro no céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde as traças consomem, a ferrugem corrói e os ladrões roubam, mas antes ajuntai tesouros no céu, onde as traças não consomem, a ferrugem não come e os ladrões não roubam. E aí fecha com mais uma frase muito interessante que diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Creio que, para a gente dar continuidade, um ponto fundamental, antes de aprofundarmos um pouquinho mais, é identificar o que representa para nós o tesouro, o que para nós é riqueza, o que para nós é valor. Diante disso é que a gente vai, então, caminhando para buscar apreender, né? Não na letra que mata, mas no espírito que vivifica, a verdadeira razão de Jesus e, especificamente, a praticidade deste conceito na nossa vida hoje, no século XXI, com toda a tecnologia que hoje nos faz estarmos em 3 lugares geograficamente distantes e unidos, como tantos outros que estão nos ouvindo nesta manhã. Beto, como você bem falou, é importante ressaltar o ato revolucionário do Sermão da Montanha, né? Porque ali Jesus traz, nesse momento, uma revolução filosófica, porque não basta somente não matar, como Moisés, como consta no Decálogo Moisés, mas é preciso amar o seu inimigo, né? E são questões novas que Jesus traz. Por exemplo, não basta a caridade, como Moisés já tratava da caridade não necessariamente no Decálogo, mas em seus livros, ele fala da caridade, mas Jesus inova no sentido de que a caridade é no sentido de você esquecer-se de si em prol do irmão, que aí acaba se tornando a base, né? O princípio basilar do amor cristão. No livro Pão Nosso, obra do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, tem um texto, eu me lembrei dele, que fala assim, pense um pouco. Porque, como você disse, Jesus, com seu evangelho, ele já trouxe a seta, né, ali o checklist da vida, da verdade, de viver bem em comunhão com o divino. Jesus traz, não só ele traz o checklist, como ele vive o que ele fala. E ele não só viveu o que ele falou, ele morreu defendendo essa revolução filosófica. Ele morreu defendendo toda essa nova filosofia de vida divina que ele propôs. E esse texto do Emmanuel fala, pense bem, pense em que Jesus fez. Ele trouxe a novidade, trouxe a boa nova, viveu a boa nova e morreu por ela. O Elton, perfeito, me faz recordar aí o último versículo do Evangelho de João, quando ele disse que fossem escrever e colocar em livros tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus operou na face da terra, não haveriam livros que coubessem todos os seus ensinamentos. Eu depreendo disso que o Evangelho é infinito e o amor é infinito.
Então, nunca nós vamos esgotar efetivamente a verdade, os conceitos. Cada vez que vamos abrindo e despertando a nossa mente, apurando a nossa razão, mas principalmente depurando o nosso sentimento, nós vamos olhando as palavras de Jesus com um olhar completamente diferente, entendendo que a vida não vai mudar, mas nós é que vamos encará-la, modificá-la e vivenciá-la de maneira diferente, porque a evolução ela é individual. Porque a grande ascese espiritual, ela não pode ser feita por terceirização. Ela compete exclusivamente a nós. Esta é uma das questões quando Jesus disse, credes em Deus, no plural, falando para a coletividade. E depois ele repete, crede também em mim, para nós que nos consideramos discípulos de Jesus, a identificá-lo nele, não as parábolas que ele falava para o povo, mas os ensinamentos que ele dava somente aos seus discípulos. Não porque eram privilegiados, mas que estavam maduros o bastante para poder conhecer de maneira mais profunda todo o amor dentro da racionalidade, da possibilidade mental, espiritual e emocional de cada ser humano. E essa pedagogia, ela é fundamental e compreendemos em todo o Evangelho. Por isso que ele fala por parábolas, por isso que ele fala por alegorias. E aí a gente recorda lá a questão 627 do Livro dos Espíritos. Se Jesus trouxe tudo, toda a verdade, qual a função dos ensinamentos dos Espíritos? É trazer para as realidades do mundo em que existimos aquilo que Jesus falou por alegorias. É revelar, é tirar o véu, é jogar luz, é colocar a ciência nas palavras que Jesus não podia entender. Olha que ele conversa com Nicodemos para falar de reencarnação e fala, é preciso nascer da água e da matéria, e do espírito, e ele diz assim, mas como que eu vou entrar, um homem vai entrar no corpo de uma mulher? Nicodemos, tu és mestre e não sabe dessas coisas? Você não sabe nem de reencarnação? Eu estou falando de coisa material, de processo biológico. E quando eu começar a falar das coisas espirituais? Então, para a gente ver a grandiosidade efetiva de todo o Evangelho de Jesus e como nós vamos nos debruçar, não uma vida, não, reencarnações, para podermos aprofundar e sentir na essência e efetivamente, como diz Emmanuel, você que citou Emmanuel, sair da cerebração e deixar escoar para o nosso coração, para o nosso sentimento. Então, a proposta das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, do não ajunteis tesouros na terra, é este convite. E aí você citou, Elton, eu estender mais um pouquinho a resposta, do Moisés. O decálogo, ele tem, se não me falha a memória, 8 negações. Não matar, não roubar, não... E existem apenas amar a Deus acima de todas as coisas, honrar a vosso pai e a vossa mãe e respeitar o dia de sábado. Então, são 7 negações e 3 situações positivas para serem feitas. Jesus disse, não vim destruir a lei. É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas dar-lhe cumprimento. Então, por que Jesus fez isso? Para nos preparar, porque ele é professor, João 13:13, vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem que eu sou. Então, enquanto professor, o que ele faz? Ele prepara a nossa alma. Não vim destruir a lei, mas vou dar cumprimento. E o cumprimento da minha lei é a lei do Pai. E a lei do Pai, ela está acima da lei humana. Então, eu vou de encontro às leis humanas. Ele está adiantando isso para a gente. E tem diversas oportunidades que não nos cabe relatar agora, mas que ele foi de encontro, que ele foi testado, que ele foi questionado. É necessário pagar os impostos? Ele está colocando sob pressão. É a lei do homem ou a lei de Deus? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, existe uma lei, existe outra, nós temos que cumprir ambas as leis. Mas quando estiverem defrontadas uma com a outra, eu escolherei, e por isso ele foi condenado à cruz. Porque ele, então, incomodou as leis humanas que eram para os doutores e para os rabinos, para os poderosos. E quando você incomoda os poderosos aqui na face da terra, você está condenado a não ser compreendido, a ser perseguido e até beber do cálice amargo na simbologia do desencarne
de sofrer as consequências de você amar num mundo ainda tão egoísta e tão personalístico. Beto, quando você fala aí no Nicodemos, né, em que Jesus finaliza falando com ele assim, você é mestre e não conhece, ali é o povo judeu, né? Estamos falando do povo judeu. O judeu acreditava em reencarnação porque é uma questão que fica meio ainda incerta, né? Acredita ou não acredita? Talvez se acreditasse seria essa a fala de Jesus e não conhecer as leis? Eu creio que eles acreditavam não como nós o sabemos hoje. Os conceitos modificaram muito. Tanto que quando Jesus, lá para a terra de Cesareia de Filipe, ele reúne os discípulos e diz: que dizem os homens a respeito dos filhos do Filho do Homem? E a resposta é Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Uai, como? Ele era Jesus, filho de Maria e de José? Foi circuncidado no 8º dia? Conversou com os doutores do templo 12 anos? Todo mundo sabia de onde ele vinha, lá da Galileia. Então, como é que você é Elias e Jeremias? Então, só que não era a concepção como nós temos hoje. E aí fala assim, nossa, mas como eles não entenderam? Olha, tem diversos amigos, não é difícil a gente encontrar na via pública, ou mesmo naqueles que fazem parte da nossa vida, e você falar de reencarnação e falar de espírito, eles bateram 3 vezes na madeira, não quer nem saber espírito, o que é isso? Como é que eu vou voltar no corpo do outro, como disse o Nicodemos? O pessoal tem medo, tem espírito aqui, tem medo de espírito. Né? É natural, é compreensível, mas racionalmente não tem lógica. Né? Agora, é uma conquista que vai se efetuando na medida da nossa evolução. Tanto que o que a gente compreende que Jesus veio para os eleitos são todos nós, não existe privilégio. Então, quando ele fala isso, é porque eles tinham a capacidade de compreender. Alguns compreenderam, inclusive que não eram nem rabinos, como é o caso de Zaqueu, que era um cobrador da lei, que não era bem visto pelos judeus. Ele se adiantou na multidão, subiu no sicômoro e recebeu Jesus em casa. E falou, e a outra eu vou sobreviver. Então, é possível isso. Agora, esse nível de despertamento da palavra de Jesus vai depender dos nossos esforços. Qual o papel do Espiritismo nisso? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica com facilidade. Ou seja, nós temos todas as chaves para entender, aprofundar e compreender a verdade que Jesus disse lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Elton, alguma pergunta? Não, estou assimilando aqui, processando. Eu falo aqui, então. Mas eu acredito que, diante de todas as inovações que Jesus trouxe, a humildade para o pessoal do Sinédrio ali era uma coisa humilhante, né? Não havia pobre ali. Né? Vindo de Paulo, Saulo, antes da conversão, né? E ali, em Jerusalém, em Roma ainda não, mas em Jerusalém, o poder religioso se confundia com a lei, digamos assim, lei social, com a lei legal, né? Podia-se dizer, não sei se cabe aí, o teocentrismo, né? Porque a lei mosaica era a lei que regia também a vida social daquelas pessoas. E chega Jesus com esse discurso de humildade, de pobreza, e isso foi... Quem é esse homem? Né? Quem é esse homem? Essa foi a reação do Sinédrio, nós podemos ver bem claramente no livro Paulo e Estevão, a reação dos fariseus, a reação do pessoal ali do Sinédrio com relação a isso. Esse cara anda descalço, ele é um pobre, ele é um carpinteiro. Né? E essa ideia de Jesus, né, da simplicidade, da humildade, fazia parte dessa revolução, né, que ele trouxe. E até hoje, né?
Até hoje, você questionar o poder, questionar os poderosos é muito perigoso, quiçá naquela época, né? Com toda certeza. Você me fez recordar aqui o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, quando ele fala dos povos que vieram de Capela, que se dividiram em quatro, os indianos, os egípcios, os arianos e os judeus. E uma das características mais importantes dos judeus era justamente o orgulho de raça, que eles têm até hoje, né? Os filhos, né? Aqueles que ainda são judeus, após a diáspora, que ainda não retornaram e vivem aí, cada um numa comunidade, eles se sentem judeus, ainda hoje eles têm esse sentimento de exclusividade, esse sentimento que os fariseus tinham, que os judeus tinham na sua essência. Então é difícil. Aí você vem alguém que vem pregar não o poder humano, mas o poder espiritual que transcende e pertence a todos e que todos têm capacidade de alcançar. Não somente aqueles que seguem as leis mosaicas, no caso, né? As 365 leis, e uma para cada dia que você tinha que cumprir, muito rígido dentro do aspecto dele. E Jesus vem trazer, né, o Deus amor. Ele vem trazer uma concepção de que a evolução depende de cada um, em que todos nós somos possíveis no processo da evolução. E aí eu me recordo também tal a profundidade e incompreensão que o Sermão da Montanha trouxe para um espírito chamado Eurípides Barçanufo, aqui da cidade de Sacramento, de Minas Gerais, porque ele estava abalado internamente enquanto católico, porque ele não compreendia um Jesus que veio, que disse que não tinha que ajudar os pobres, mas que, na vida futura, isso iria acontecer. Por quê? A gente vê o sofrimento e Jesus fala, não, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ou seja, continue chorando. Não procure a evolução, o melhoramento, a justiça social, a equanimidade entre as oportunidades de desenvolvimento material, social, cultural. E ele não compreendia. Foi, então, numa reunião mediúnica, e foi um tio dele chamado Aristides, que era analfabeto, recebeu o espírito de João Evangelista, e então declamou e explicou para ele por mais de 1 hora as bem-aventuranças. Isso tocou profundamente o coração e a alma, né, e o espírito imortal de Eurípides Barçanufo, que ele se transformou em espírita, após ler o livro Depois da Morte de Leon Denis. Mas tudo é um processo, né? Não é de um dia para o outro que a gente consegue esta evolução. Não basta ler as bem-aventuranças, se encantar, se emocionar, ou o livro Paulo Estevam, que é maravilhoso, e a gente vai falar, agora eu mudei, e mudou. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até ao fim. É necessário essa disposição, é necessário trazer para o nosso psiquismo a caridade, porque é tão fácil, a gente não pensa para fazer o mal, a gente pensa 10 vezes para fazer o bem, é automatismo. É o que Kardec chamou no Livro dos Espíritos de educação, transformar maus hábitos em bons hábitos. E qual o grande contributo, um dos grandes contributos do Espiritismo? É nos mostrar que nós somos espíritos imortais, que Deus é a perfeição, que existe a reencarnação, que a gente não consegue alcançar a perfeição em uma encarnação só, e diante desses e de alguns outros postulados que baseiam os ensinamentos espíritas, nós vamos olhar para o futuro, nós vamos olhar para as palavras e as promessas de Jesus de maneira diferente. Então, a gente vai olhar aqui quando ele diz, não ajunteis tesouros na terra. Aí a gente lembra de Moisés. Primeiro ele fala o que não deve fazer, para depois ele falar o que vai fazer. E depois ele diz como. Você vê a pedagogia de Jesus. Não faça isso. Faça aquilo. E o caminho é este. Simples assim. Mas é preciso essa sensibilidade do sentimento, de estar com a perspectiva aberta para ouvir palavras de Jesus que, no primeiro momento, muitas vezes, a gente tem dificuldade de entender, a gente rechaça. Porque vai mexer no nosso modus operandi que já está estabelecido.
vai mexer nas estruturas da nossa consciência. Vou dar um exemplo aqui para passar para vocês. Jesus diz assim: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Jesus explicou. Aí eu pergunto, por que Jesus não segurou Pedro em casa? Gente, segura ele aí que ele vai fazer bobagem hoje. Não, Jesus ensinou, explicou e respeitou o livre-arbítrio. Pedro conhecia Jesus, viu ele fazer milagres, né? Dentro do conceito religioso, milagre não existe. O livro A Gênese de Kardec explica muita coisa, tanto quanto o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele viu Jesus andar sobre as águas. Ele falou: se tu és o Cristo, manda eu andar. Ele começou a andar em cima das águas. Então ele conhecia o poder de Jesus, ele sabia das palavras de Jesus. Mesmo assim, avisado por ele, pelo mestre, ele nega a Jesus 3 vezes. Até que o galo canta. Só para terminar. Desperta a consciência. Ele nunca mais foi o mesmo. Eu dizer o seguinte: o caminho é simples. É simples. Jesus tornou simples para a gente, mas não é fácil. Porque aí vem o egoísmo, vem o orgulho, e que não são coisas fáceis, né? Nós espíritas sabemos que nós viemos aqui para pagar dívidas, passar por provas para que possamos evoluir, o que não tem nada a ver com angariar matéria em torno desse corpo encarnado. A doutrina nos deixa isso muito claro para a gente. Mas, mesmo assim, nós nos vemos tentados pelas glórias da matéria, por assim dizer, não sei se eu posso falar dessa forma, né? Pelo materialismo de ter, juntar, né? E também nós sabemos que seremos luz um dia e nos transformaremos em luz no mundo espiritual. Não nos transformaremos em luz encarnados. Então a vida é lá. Fica claro, deveria ser claro para o espírita, de que precisamos trabalhar para a nossa evolução espiritual. Uma análise aqui do que Lucas diz, né? Juntar tesouros lá, porque é lá que nós vamos nos transformarmos em luz, né? Mas, dizendo isso tudo, para dizer o seguinte: não é simples, mas não é fácil, né? E é necessário a luta diária. A gente vai fazendo esse exercício e muitas vezes, acredito que aconteça com vocês também, de falar: eu não vou fazer isso porque eu vou me arrepender depois. Eu vou fazer isso porque não é legal, né? Não tá dentro do que o Evangelho prega, do que a verdade cristã me ensina. Sandro, quer falar alguma coisa, Sandro? Eu posso comentar. Quero. Dentro de que está falhando um pouco, não sei se é só o meu que está falhando aqui, mas eu perdi pervintes, nós estamos na internet, não tem nada atmosférico atrapalhando, mas a tecnologia nos facilita, mas o horário, eu acho que é um horário de pico da internet. Mas vamos lá. Tanto o Roberto quanto o Elton trazem uma coisa interessante sobre a questão da matéria, do uso da matéria, né? Eu estava pensando numa fala para o Roberto e o Elton me trouxe uma outra pensamento. Eu gosto muito de unificar, Roberto, as fábulas, né? Assim, do texto. Tem um gato aqui me atrapalhando. São 3 falas dele que eu gosto de analisá-las em conjunto, né? Primeiro é o óbolo da viúva, né, que a gente vê que ela doa aquilo que mais faz falta. Segundo, eu gosto muito do jovem rico, né, que é necessário desapegar para seguir. E para fechar essa análise das 3 passagens que eu adoro, os talentos, né, a parábola dos talentos, né, porque ele fala de administrar os bens. Então, veja bem, se a gente pegar
as 3 parábolas e analisar ela como um conjunto complementar, uma complementa a outra. Não seria isso, Beto? Eu estou enganado de fazer essa reflexão. Não, perfeito. E o evangelho é isto. Ele é atemporal. Ele não tem essa sequência cronológica que nós muitas vezes necessitamos enquanto referência. Mas existia e era natural na época, né, que se chama de colar de pérolas. Você pegar várias passagens do evangelho e compor um determinado enredo e ele ser de utilidade, como você fez aí, né, falando do óbolo da viúva, aquela que deu 2 moedas, e como que 2 moedas pode valer mais do que 1.000, do que 10.000? Como? 2 é menos do que 10, é menos do que 1.000, mas na espiritualidade, quando a gente pega na essência, né, a questão da quantificação, ela ganha padrões e entendimentos diferenciados, quando a gente extrapola a questão da matéria. No caso do jovem, ele era um jovem virtuoso, todas as virtudes, todas as leis ele cumpria. E aí Jesus diz, se, né, conjunção de conformidade, se você desejar ser perfeito, vai, vende tudo que tem em volta. E o problema dele naquela encarnação eram as questões materiais. Ele não se sentia seguro para isso. Cumprir as leis é igual o jovem, é igual da parábola do filho pródigo, o filho justo. Ele estava lá, para ele não tem dificuldade, não. Ele cumpria todas as leis de forma tranquila. A grande questão era aquilo que tocava o seu coração, que é o que Jesus fala aqui. Onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. É isso que nós precisamos identificar. Porque para cada um é diferente. Para alguns, o diamante, o ouro, reluz e mexe com a cabeça das pessoas. Para outros, eles não são apegados ao dinheiro, mas às vezes é o egoísmo, às vezes é uma compulsão por alguma outra coisa. Então, essa identificação do tesouro depende de nós. E ele também, ele não vai de encontro àquilo que é uma criação de Deus, que a matéria é a criação de Deus. A reencarnação é uma imposição de Deus. Só que entre você possuir e você ser possuído, ou ser possuidor, a grande diferença é esse R final, possuído ou possuidor. É o R da redenção. É você aprender a lidar com a matéria, como Jesus disse, dá ao César o que é de César. E você dá a Deus o que é de Deus, estar acima delas. Porque é fundamental. E aí eu pergunto assim, Jesus disse, não acumuleis tesouros na terra. Não acumuleis, logicamente ele está falando para a gente, mas nós podemos acumular para o outro? Isso não é um sinal de virtude, de desprendimento? Eu não acumulo para mim também, mas eu não estou acumulando para outras pessoas? E se esse tesouro é a minha capacidade intelectiva? E se esse tesouro é a minha capacidade de agregar e de convencer as pessoas para um ideal do bem? Porque eu posso ter virtude e guardar só para mim. Eu posso ter um potencial de escrever e não escrever nada de bom. Eu posso ter um potencial de oratória e não querer compartilhar minhas ideias com ninguém. Que é, aí enfecha o que Sandro disse dos talentos. Porque o que ganhou um e enterrou foi omisso. Jesus disse que ele precisava refazer a sua perspectiva de vida. E aquele que fez 5 e multiplicou, aplicou dentro das leis possíveis, ou aplicou na poupança, ou comprou e vendeu, ele teve lucro, ele aumentou. E lógico que isso extrapola a questão da matéria, do dinheiro, né, da nossa referência de moeda, mas da nossa capacidade de compartilhar com o outro o nosso tempo, que é precioso, em favor da coletividade. E aí, eu vou lembrar de outra passagem. Jesus diz assim, quem te pedir para andar 1.000 passos, ande 2.000. Andar 1.000 é da lei. Andar mais 1.000 é espontaneidade, é a compreensão da lei, é amor. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se você der a capa, se alguém te pediu, você está cumprindo a lei. Se você der além, sem esperar nada em troca, no amor que transcende o ego, transcende as questões familiares,
biológicas, consanguíneas, que se chama amor incondicional, e não desmerecendo, Sandro, de todas as parábolas de Jesus, que são transcendentes também, mas Francisco de Assis, ele resume tudo isso na prática, porque nasceu rico, e abriu mão. Mas quando ele abre mão, ele não abre mão só da riqueza material, ele abre mão do tesouro emocional, porque ele diz assim: até hoje chamei de meu pai Pedro Bernardone, a partir de hoje meu pai é aquele que está nos céus, que é pai de todo mundo. Ele abandona os amigos, ele abandona o lar, ele abandona a mãe que o amava profundamente e que deu os primeiros passos na sua vida material e espiritual. Então ele abandona, ele deixa para trás muito mais, e ele vai atrás de quê? Nem ele sabe. Tem fé. Fé não é você colocar o pé sem ter o chão e confiar que Deus vai colocar o chão para você pisar? Esta é a perspectiva, é uma dos objetivos de Jesus. Lembrando que todos nós somos capazes. E aí, só para finalizar, para não ficar muito longo, eu vou fazer um contraponto ao que o Elton disse sobre a simplicidade e a dificuldade. Né? Que o Espiritismo é que nos faz, viu, Elton? Eu fico matutando muito, penso aqui, ó, e ele nos traz um olhar diferente. Porque realmente é simples, ponto. Nós é que complicamos. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Agora, o que traz a dificuldade? Eu compreendo falar, eu aprendi hoje, então nessa encarnação eu tenho que ser um Francisco de Assis, eu tenho que ser um Bezerra de Menezes, e não vou conseguir. A dificuldade está na pressa e no peso e na sobrecarga que nós colocamos em cima de nós. Porque para Deus existe a eternidade. E ele nos deu o livre-arbítrio e falou: você vai do jeito que você quiser, no tempo que você quiser, nas experiências que você escolher. Eu não interfiro nisso. Mas que você vai, você vai. É o único determinismo da vida. Então, se a gente alivia e dá um passo de cada vez e vive o presente como Jesus nos ensinou, e aí a gente esquece do tempo, e aí quando a gente vê, nós já realizamos. Não foi tão difícil quanto. Porque se a gente ficar olhando os empecilhos, nós não vamos olhar a trajetória que nós somos possíveis. Nós não vamos voar além. A gente só faz o impossível quando nós acreditamos que é possível fazer. E se nós não podemos sozinhos, com Jesus nós podemos muito mais. Beleza o evangelho, né, gente? Deu a resposta aí, Elton. Seu áudio está fechado. Seu áudio está fechado, Elton. Elton? Seu áudio está fechado, Elton. Eu estou pensando aqui que a chave é você descobrir onde está o seu coração. Porque lá vai estar o seu tesouro, né? Então, por exemplo, o que você citou aí, se eu acumulo para mim, se eu acumulo bens materiais para mim, imóveis, dinheiro, eu estou acumulando para mim. Agora, se eu acumulo para os outros, aí já é caridade. Aí o meu coração está na caridade, né? Já é diferente. E sobre a segunda parte aí, também, que é o seguinte, o Espiritismo, a doutrina nos ensina que não há mudanças bruscas. Né? E depende, agora, obviamente, que o nosso esforço faz parte disso também. Você aprendeu, né? Você já vem de uma cultura, de um DNA familiar, de um povo, mas você tem um evangelho que te dirige. Então é necessário que você tenha coragem de confrontar o evangelho com essa tradição, entre aspas, que você traz consigo, que te faz falhar às vezes, e fazer o seu esforço para que o evangelho se sobreponha a essas questões aí, né, de materialismo, egoísmo, né, orgulho, tão presente. E já tem mais de 2.000 anos, né, Beto? O Sermão da Montanha, nós falamos sobre isso na outra oportunidade com o Gustavo Ramalho. Para você ver, tem mais de 2.000 anos
E nós estamos aqui nessa luta aqui discutindo, falando sobre isso. O que é tão claro, né? Que Jesus trouxe tão claro para a gente, nós 2000 anos depois ainda estamos tratando desse assunto, que já era para estar sedimentado, né? Já era para estar claro para nós em nossas mentes. O complementar o Elton aí, o Beto, o próprio nascimento do mestre é algo diferente que as pessoas não tomam conhecimento, né? O nascimento do mestre, as pessoas põem, nasceu na manjedoura, como se fosse uma coisa do outro mundo, manjedoura. E aí você vai olhar lá em Israel, é um buraco na pedra, é um coxo, né? Cristo nasceu no coxo, onde os animais comiam, dormiam e defecavam ali. Então ele já nasce mostrando que veio, já vim nu de nada, não vim sem título, sem posse, sem nada, e ainda dividindo espaço com os animais. E depois também eu ia fazer essa provocação, mas você já buscou lá Francisco de Assis, né? O filho mais rico de Assis, né? O Belardone, Sr. Pedro Belardone, né? O Francisco, que também você completou muito bem, que ele só foi achar a missão dele lá na frente, quando ele divide com um estranho, né? Uma pousada, né, para poder chegar ao seu objetivo. E aí ele vê que a igreja dele são as pessoas. Mas dos tesouros do céu, tem um que Jesus deixou e a gente passa, né? E é uma passagem belíssima ali no poço de Jacó, quando Jesus encontra a samaritana, né? E fala para ela que pede água, ele tem aquele diálogo de uma samaritana, como pode uma samaritana dar água para um judeu? E ele fala para ela que se ela beber da água viva, nunca mais terá sede. Eu quero água viva, né? E a gente ainda, dizendo que você falou, a água viva veio há 2000 anos, o Elton falou muito bem, e a gente está atropelando aqui e não estamos aprendendo. Os recados estão aí, todos eles estão nítidos, né? Falamos várias coisas aqui sobre isso. Trataria sobre isso aí. E não há filosofia que consiga derrubar essa verdade evangélica, né? São 2020 anos que está aí o Evangelho de Jesus. Ninguém consegue desmentir ou encontrar uma mácula, um defeito, um erro, porque simplesmente é a verdade. Sim, com toda certeza. Eu vou fazer uma provocação, então, ver o que vocês acham a esse respeito, porque Jesus disse assim, não junteis tesouro na terra, mas junteis tesouros no céu. Muitas vezes nós podemos, então, abrir mão daqui, esperando lá, sempre buscando no futuro alguma coisa. E para buscar e juntar tesouros lá, isso também não poderia ser considerado, em algumas circunstâncias, um egoísmo espiritual. A gente dedicar as obras aqui para as consequências, é isso. Eu faço porque eu vou ter alguma coisa lá. Hoje eu não tenho nada aqui, não, mas lá eu vou ser poderoso, lá eu vou ser conhecido, lá eu vou ser respeitado, lá eu vou ter determinados privilégios, porque eu conquistei, né, em relação às questões aqui. Ou a espiritualidade e a evolução começa desde já. Porque, como eu disse, quem inventou a carne e a reencarnação foi Jesus. Desculpa, foi Deus. Se Deus inventou, nós estamos aqui, devemos desfrutar e compreender, e para chegarmos à angelitude, nós temos que passar pela racionalidade. Se não desenvolvemos os potenciais humanos, as capacidades que nós temos, como nós seremos anjos? Simplesmente abrindo mão do relacionamento e fazendo o nosso talento e embutindo ele na terra? E não efetivamente fazendo, como a samaritana, a oportunidade de beber da água que jamais secará? Porque Elton disse que nós somos, né, espírito é luz. Será que a nossa luz vai brilhar somente no plano espiritual? E não brilha desde já nas nossas atitudes, nos nossos esforços, nas nossas abnegações, na nossa compaixão, aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece desde quando a gente abre os olhos, com nós próprios, em relação com os nossos familiares,
na via pública, na comunidade em que nós estamos inseridos? O que vocês acham disso? Você muito bem disse aí no início sobre o decálogo mosaico e sobre Jesus. Primeiro, uma negação, né? Para depois ele te ensinar o caminho. Não ajuntais tesouro na terra, ajuntais tesouro no céu. Ele te dá esse comando, mas você seguindo esse comando, uma coisa que nos gratifica imensamente é quando você faz algo por alguém que ajude essa pessoa, quando você ajuda alguém necessitado. É uma sensação, muitas vezes nós falamos, nossa, eu ajudei mais a mim do que a pessoa. Então, isso para mim é um sinal divino de que faça o bem, que faz bem para você. Faça o bem. Nós estamos aqui falando do Evangelho de Jesus Cristo. Quão prazeroso é falar disso aí, né? De caridade, das bases do amor cristão. Então, a generosidade, a caridade, ela te traz um sentimento de paz interior que não te dá vontade de parar, né? Eu imagino assim, eu acompanho o trabalho do Sandro com o afinco que ele faz, apesar de todas as dificuldades que ele enfrenta de colaborar com pessoas necessitadas, né? Pessoas, entre aspas, assim, desesperadas. E o prazer de cada sucesso que você obtém com isso te estimula espiritualmente, né? Vem aquela paz interior que eu enxergo aí como uma manifestação do amor cristão. Então, primeiro Jesus te dá esse comando, não acumule aqui, acumule lá, porque ele sabe o que está falando. Ele sabe que para você acumular bens no mundo espiritual, sem a caridade não há salvação, né? Amar a seu próximo, perdoar o próximo. Como é bom você perdoar alguém, né? O nosso orgulho fala assim, eu perdoei ele, né? Ele tem que ser grato a mim. Mas quando o seu perdão é sincero, quão bem faz para você esse perdão concedido. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é mais ou menos o que você falou no início, né? É um comando, porque ele sabe o que ele está dizendo, né? É um comando que vai... Mas tem uma coisa a mais aí, Elton. Tem uma coisa a mais aí que o Sabadini provocou, e o Chico até fala isso com muita propriedade, né? A questão do desinteresse. Eu posso fazer a caridade, mas se eu fizer a caridade lá na frente, daqui 1 mês, 2 meses, lembrar que aquela pessoa me fez algo e eu fiz caridade para ela, ela está sendo egoísta, né? Vamos falar assim, está sendo ingrata, eu não fiz a caridade desinteressada. Mesmo no pensamento, eu cobro, e aí eu estou, né, fazendo alguma coisa já pensando lá na frente. Então o Chico, não lembro o pensamento do Chico sobre a fala certa do Chico, mas o Chico fala sobre isso. Da caridade sincera, desinteressada, de você fazer sem pensar em nada em troca. Não é porque você vai ter o tesouro do céu que você vai fazer, é porque é o caminho para o céu, não é que vai ter porque fez. O tesouro é a consequência. Caminho, assim, é a consequência, né? Então, se eu abrir o evangelho na minha pessoa, eu estou seguindo um caminho que, consequentemente, vai chegar àquele ponto. Eu vou parar um pouquinho aqui, que a labirintite me deu uma pontada aqui. Vai lá. Inclusive, eu vou fazer uma outra provocação em relação ao plano espiritual. Muitos de nós queremos uma casa em nosso lar, né? Aí eu pergunto assim, doutor Bezerra tem uma casa no nosso lar? Pela quantidade de bônus horas, dava para comprar uma casa de quantos metros quadrados? E aí eu pergunto um pouquinho mais, estaria morando lá? Você acha que a quantidade de trabalho que ele tem aqui, todos os lugares solicitando, pedindo, e ele socorrendo e trabalhando, que momento que ele vai na casa dele? Fazer o quê? Descansar?
Então, qual o propósito de ter? Aí a gente busca chegar lá, os espíritos superiores não estão lá, estão todos aqui embaixo, exercendo a lei da fraternidade universal, que é auxiliando aqueles que amam, aqueles que ainda estão no processo de evolução, segurando na mão, falando, vamos, meu irmão, você consegue, você é capaz, vem comigo. Vou te dar um exemplo, olha, eu sofri aqui, ó, e estou agradecendo. E aí dá o estímulo. E aí nós somos instrumentos, efetivamente, da grande obra divina, que é ajudar uns aos outros, porque ninguém anda e chega ao ápice sozinho, porque a vida é feita em sociedade, porque quem ama, ama alguém, não ama a si mesmo e fica num paraíso que poucos conseguem, porque toda ascensão ela é árdua, toda ascensão ela demanda esforços, ou nos dizer de André Luiz, não, de Leon Denis, no Problema do Ser, Destino da Dor, 3 potências da alma, querer, saber e amar. Porque se a gente não quer, Deus não ajuda, ele respeita nossa livre-arbítrio. Agora, não basta querer, a gente tem que estudar para aprender qual a melhor maneira e o caminho de fazer os nossos talentos, como disse Sandro Omar, desenvolver e multiplicar em relação aos outros. E, acima de tudo, tem que amar, porque o amor é a sobrecarga. Eu me recordei aqui de uma outra passagem rápida do Evangelho, que é daquele homem que sonhou que o campo dele estava produzindo demais. E ele falou assim, o que eu vou fazer? Assim que eu acordar, eu vou fazer mais celeiros, porque aí eu vou acumular e por umas 4 ou 5 gerações, meus familiares não vão precisar de trabalhar. Aí ele, louco, insensato, hoje à noite Deus vai pedir a sua alma. Aí, pediu por quê? Porque ele era rico? Pediu por quê? Porque as terras dele estavam produzindo demais? Não, pediu porque ele queria tudo para ele só. Porque ele queria fazer mais silos para ele só, para a família dele só. Não era o produzir muito, não era o ser rico em si. Era ser para si e não compartilhar com o semelhante. Esta é a grande essência que eu creio que Jesus disse, que Elton falou muito bem, que aqui eu encerro minha participação, dizendo que onde é que está o nosso coração? Porque ao identificá-lo, que ele está nas coisas materiais, ok, não é errado. Mas nós vamos perder tempo. Porque tudo que é matéria é passageiro. Porque a matéria não existe. Matéria é luz coagulada, segundo o André Luiz. Matéria vezes a energia da luz ao quadrado, é igual a mc ao quadrado de Einstein, não existe. Tudo é energia. Então, eu estou demandando tempo, esforços para uma coisa que eu apenas vou ser usufrutuado por um período, e a gente não sabe que hora que Deus vai nos chamar a nossa alma, que possamos, então, abrir as nossas perspectivas para a aquisição dos bens eternos, que vai agregar valor à minha alma, que é luz. E o que alimenta o espírito é o amor. Muita paz. Bom, o programa tem 1 hora e passa rapidinho, né? Provocação daqui, provocação dali. Eu sei que o Elton tem umas 10 perguntas para fazer, eu tenho umas 15 aqui, mas nós temos aí 6 minutos e meio. O Elton, suas considerações finais, para a gente estar indo para o encerramento. Agradeço, Sandro Omar, mais esse convite, né? Sempre saboroso falar sobre o Evangelho, né? E fica claro para a gente, está muito claro para a gente que, para todos nós, que o amor à matéria é inócuo e improdutivo. Que possamos, no nosso dia a dia, alimentar a nossa alma com propósitos de luz, né? De caridade, de amor ao próximo, para que possamos fazer nossa poupança lá no céu, né? Não que fazer a poupança no céu seja nosso objetivo final, porque o nosso objetivo final é sermos luz, sermos só amor, como o Beto bem disse, né? E não percamos tanto tempo acumulando a matéria,
como o Beto bem disse, também não existe. Né? Agradeço mais uma vez o convite, Sandra Mar, do Tintino Pires, a quem deu um imenso carinho. Tá? Até a próxima oportunidade. Espero que você continue me convidando. Com certeza. A ajuda é sempre louvável, né? E a gente está aí colocando em dupla para poder vencer as dificuldades, porque às vezes cai o sinal aqui, mas o sinal lá está vigente, né? Beto, muito boa as suas reflexões, as suas considerações finais. Eu sei que teríamos muito mais a explanar dentro do Evangelho, né? A tema do tema, tem muitas falas do mestre, muitos exemplos dentro do Evangelho. Até próprio do Chico Xavier, né? Desinteresse. Madre Teresa de Calcutá também, um exemplo de desinteresse, teve tudo para ter muito e não tinha, e não chegou a ter. Até Madre Teresa de Calcutá, naquele exemplo, né? Começou a receber donativos do mundo inteiro, aí começaram a montar conta em banco, reuniões em hotel. Ela chegou a olhar o vidro de água no hotel, falei, quanto custa essa água? É X. Pois é, mas isso educa X alunos, né? Então, aí ela acabou com tudo aquilo que era desprendia, não fazia parte do objetivo dela, que era os pobres. Então começaram a usar ela de uma forma equivocada, né? Então, Beto, suas considerações finais, por favor. Já tinha feito, mas faço outras. Que bom que não vai dar para a gente esgotar tudo aqui. O gostoso do espiritismo é isso, né? Então fica aquele gostinho do quero mais, aquela possibilidade de eu abrir o Evangelho e lê-lo novamente. Mais do que ler, fazer silêncio, meditar e deixar ele trabalhar dentro dos nossos próprios corações, mexendo nas fibras da nossa própria alma. E então nós sermos gratos por tudo que nós já recebemos, entender as oportunidades que a vida nos oferece como professores, entender a dor como uma grande mestra que vem chacoalhar quando nós estamos estagnados em algum tipo de pensamento, de sentimento, e junto com os espíritos benevolentes que nos auxiliam, que nos inspiram, que nos esclarecem, que nos confortam, nós possamos, assumindo a nossa própria vida sem terceirizar os nossos problemas, dar passos decisivos para o nosso processo de evolução, amando e aproveitando a cada instante que a vida nos oferece, de espalhar conhecimento, amor, para alcançarmos a paz e a felicidade sem mágoas. Muito obrigado pela oportunidade, ao Tintino Pires, ao Sandro e ao Elton e a todos aqueles que estão nos ouvindo, que tenhamos aí um final de semana muito produtivo para o engrandecimento das nossas próprias almas. Muita paz. Graças a Deus. Então nós agradecemos ao Elton, ao Beto por essa oportunidade, ao Jairo Fernandes, que irá nos ajudar lá amanhã com a transmissão, né? Hoje, no caso, falando como se fosse sábado, ajudar na transmissão. Mais uma vez, agradecemos os ouvintes, né, que nos acompanham na rádio. Hoje não vai dar para fazer, porque está sendo gravado, mas nas próximas vezes, liguem para a rádio, falem as curiosidades que tem a respeito dos temas espíritas, né, para que nós possamos trazer aqui nas próximas vezes que for fazer a programação. Também agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores, que sem eles há mais de 15 anos não estaríamos no ar. Então, um abraço, um bom dia a todos e um excelente final de semana. E Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Até a próxima.